Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, glória a Deus pela sua vida, por este dia que assim fez o Senhor para estarmos aqui hoje, dia 4 de maio, nós vamos falar sobre a lição de número 5, para a glória de Deus. Estou feliz pela sua companhia, agradeço também ao Diogo, aos demais irmãos que estão aqui nos ajudando, quero agradecer ao pastor Washington pela confiança de nos deixar aqui participar e dar esta aula da Escola Bíblica nesta tarde. Agradeço também ao nosso pastor, presidente, pastor Antônio Campassi, por fazer parte desse ministério do Vila Alzira, todos os ministros e obreiros. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus do Jardim Alvorada. Posso fazer uma oração com você? Meu Deus, eu quero te agradecer ao Senhor pela sua bondade, agradecer ao Senhor por pertencer, por fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Eu quero te louvar pelos meus irmãos, minhas irmãs, eu quero agradecer ao Senhor pelos nossos amigos que nos acompanham aqui nessa plataforma, que a bênção do Senhor repouse cada lar, cada família, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, sabendo e entendendo quais são as suas ordenanças, quais são os princípios bíblicos para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, em nome de Jesus. Meus queridos amados irmãos, eu quero te convidar a entrar na nossa página, tá? Lá no YouTube, AD Alvorada. Você entrando lá, você vai ter acesso a todas as aulas. Quando você entrar na página, vai estar lá o ao vivo está todos os nossos cultos, que são de terça-feira e de domingo, que estão todos gravados ao vivo. Está lá também a nossa cantata de Natal, está lá também, a cantata de Natal, não, perdoe-me, já estou empolgado, né? A cantata de Páscoa está lá também, foi um trabalho maravilhoso, que você pode ir lá e visualizar. E as nossas aulas, elas estão na aba dos vídeos, ok? Todas as aulas estão nos vídeos. Você pode resgatar todas as aulas, até das lições passadas, e estar acompanhando as nossas aulas, e assim todos crescermos juntos. A lição de hoje, nós vamos falar sobre ordenança para uma vida de vigilância e oração. Então, nós vemos aqui que é um assunto de extrema importância, porque eu entendo que a oração é uma forma de nós nos relacionarmos com Deus, e é um acesso. É interessante que o texto nos diz que quando Jesus lá na crucificação, quando ele fala assim, ele inspira, né? Ele entrega a sua alma ao Senhor, e houve assim terremotos, a terra se manifestou, houve escuridão naquele dia, houve um mover da natureza se manifestando por causa de um justo sendo culpado e redimindo toda a humanidade. Então, até a natureza naquela tarde se manifestou. Mas o que nos chama a atenção, que também o texto nos vai nos dizer, que havia um véu dentro do templo, que fazia a separação do lugar santo dos santos, e esse véu se rasgou de cima a baixo. Ali, nos apresentando e nos trazendo entendimento que, quando aquele véu se rasgou de cima a baixo, se abriu a oportunidade de relacionamento, porque até então, somente o sumo sacerdote podia entrar ali anualmente para fazer a expiação dos pecados, e quando se rasga esse véu, estava inaugurando a graça, né? E aqui, quando nós falamos da graça, essa dispensação da graça de Jesus Cristo com o evangelho do reino de Deus, para todo aquele que crê, não pereça, mas sim seja salvo. Então, nós vemos que quando se abre ali, está dizendo assim, que hoje nós temos acesso à presença do Senhor. Então, hoje nós podemos chegar de uma forma diante de Deus, com o nosso coração contrito, quebrantado, e nos apresentarmos diante do Senhor, mesmo se estivermos errados, pecados, porque é ali que nós vamos adquirir o perdão, é ali que nós vamos demonstrar o nosso arrependimento e deixar dessas atitudes e ter assim, nossa vida restaurada, sermos curados, né, para que nós possamos continuar nossa jornada cristã, sem nenhum tipo de acusação, mas de uma forma plena e verdadeira. Porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Esse é o Evangelho, esse é o que Cristo veio nos trazer. Não devemos continuar cometendo os mesmos erros, mas nós hoje a lição vai falar sobre isso, uma vida de vigilância, né, e oração. Então essa lição ela vem nos trazer a pontuar alguns comportamentos e algumas atitudes nós, para que nós possamos ter uma vida sóbria, verdadeira, e que o inimigo também não venha nos acusar, e as pessoas que estão à nossa volta também não venham nos julgar por alguns comportamentos nossos. Tá, o texto áudio diz assim, ó,
em Efésios capítulo 6, verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós vemos aqui que Paulo escreve à igreja de Éfeso, né? E trazendo essa reflexão para nós. E o interessante é que lá em Mateus capítulo 24, Jesus falando, fala assim, ó, vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. E ele continua, verso 43, mas considera isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Mateus 26, verso 41, diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, essa é hoje né, o nosso textual e os nossos textos de referência. Quais são os objetivos que nós vamos falar hoje? Destacar a oração como um meio de acesso a Deus. Tá? Nós vamos ressaltar, então, também a importância da vigilância e falar um pouco sobre a oração. Na introdução, nós vamos perceber que o comentarista ele traz o seguinte comentário para nós. Enquanto prosseguimos na jornada cristã, para vencermos e perseverarmos, não podemos desprezar esses dois aspectos, que pelo nosso Senhor, que foi escrito pelos seus apóstolos também, que fala o quê? Vigilância e oração. É um tempo repleto de distrações, e é preciso convicção e disciplina no imprescindível cultivo dessas práticas. E nós só vamos conseguir isso com a ajuda do Espírito Santo. Então, o que nós aprendemos? Nós começamos aprendendo já com uma advertência. Qual que é a advertência ou orientação desta tarde para nós? A falta de vigilância, ela pode pôr tudo a perder, tudo a perder. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio Jesus falou assim, ó, vigiai porque o Espírito está pronto e a carne é fraca. Então, se existe uma luta, se existe um comportamento, se existe desejos, aí que é a questão de você e eu, nós temos essa sensibilidade de fazer a renúncia para aquilo que nós sabemos que muitas vezes vai atrair alguma coisa que vai romper ou interferir no nosso relacionamento com o Senhor, ok? Mas que também, essas atitudes que nós temos que ter essa vigilância e oração, para que nós não venhamos cair em laços, em tentações que também possam prejudicar a nossa vida pessoal, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, também a nossa vida espiritual, e também como corpo de Cristo, que as nossas atitudes, as nossas decisões, também elas não venham interferir e ser escândalo para outras pessoas, não somente da igreja, mas também as pessoas que estão à nossa volta. Então, hoje, essa lição, ela vem com um objetivo de prevenção. Prevenção para quê? Para que nós venhamos ter muito cuidado. Então o texto nos diz assim, vigiai porque o Espírito está pronto e a carne é fraca. Quem foi que falou isso? O próprio Jesus que nos alertou. Então veja só, a vigilância vê a tentação chegar. A oração dá força para resistir a ela. Olha que legal. Então quando eu e você estamos vigilantes, nós percebemos e temos o discernimento. E aí a oração é a força para resistir a ela. Me chama a atenção, me veio à memória agora o texto que Paulo fala assim, eu posso todas as coisas, mas nem todas me são lícitas. Então a decisão é minha e sua. A decisão é nossa, de ter essa vigilância, de poder renunciar, dizer o não, não vou fazer, não quero participar, eu não vou neste encontro, eu não vou participar desta reunião. Olha como se abre um leque, eu não vou participar dessa reunião, não quero participar dessa roda de conversa, eu não quero me envolver neste assunto, mesmo que seja algo que aparentemente pareça bom. Então tem coisas que nós devemos ficar numa posição de vigilância mesmo, de observação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a vigilância vê a tentação chegar, a oração dá força para resistir a ela. Vigilância é saber que um simples vacilo pode ser fatal. Então é uma coisa muito pequena que pode ser fatal. Aí o comentarista fala uma coisa muito interessante. Não adianta ser PhD, ter doutorado, se não vigiar. Não adianta ser excelente executor, se não vigiar.
não adianta ser exímio conhecedor da Bíblia, se não vigiar. Não adianta ter fé que transporte os montes, se não vigiar. Não adianta ser de oração, se não vigiar. Não adianta orar 24 horas por dia, quando se levanta da oração, não vigia, murmura, fala mal de alguém, xinga, mente e outras coisas mais que entristecem o Espírito Santo de Deus. Você está jogando fora toda a oração. Se fosse só pelo Espírito, ele resistiria, mas quando entra a carne, há um enfraquecimento natural e peculiar do ser humano. Olha que interessante. Quando eu estava vendo essa lição, não adianta, ele fala assim, mesmo que eu tivesse fé que transportasse os montes, se eu não vigiar, não adianta essa oração. Por quê? Mesmo que eu orasse 24 horas por dia, ele faz o seguinte, e quando eu levanto eu não vigio, eu murmuro, falo mal das pessoas, xingo, minto. Vendo isso daqui, que verdade para nós entendemos que entristece o Espírito Santo, mas essas atitudes de falar mal, de xingar, de mentir, também entristece as pessoas que estão à nossa volta e a nós mesmos. Quantas vezes a gente às vezes comete um erro, uma falha, e nós nos entristecemos, que você fala assim, poxa, eu poderia ter evitado isso. Eu poderia não ter falado tal coisa, eu poderia ter ficado calado. Então, são essas atitudes que muitas vezes nós tomamos decisões que elas não vão ser acertadas. E eu vou pegar aqui, eu fiz um relatório, e eu achei muito interessante, que eu coloquei uma frase de início, e eu vou ler aqui para vocês verem, que foi assim, era um relatório sobre sobre as visitas no hospital, mas o primeiro eu coloquei assim, a diversidade de cultura e de opiniões não exige concordâncias de ideias, mas respeito solene pelas diferenças. Assim, apresentamos o Evangelho de Jesus Cristo, repleto de amor, perdão e reconciliação. A diversidade de culturas e opiniões não exige concordâncias de ideias, ok? Por que eu estou falando isso? É a mesma coisa dessa lição aqui. As pessoas, muitas vezes, querem respeito e não respeitam. Quando nós falamos de vigilância, também faz parte disso. Porque, às vezes, a gente trata as pessoas com indiferença. Eu posso ser uma pessoa de muita oração, mas se eu não vigiar no que eu falo, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, eu vou demonstrar para elas que eu não as respeito também. Agora, se eu, diante das diversidades de pensamentos, de realidades, de cultura, de espiritualidade também, quando eu demonstro ou levo essas pessoas até Jesus, quando eu conduzo as pessoas até Jesus, ou deixo Jesus conduzir, através do Espírito Santo, os meus comportamentos, eu vou demonstrar amor, reconciliação, fé e esperança e perdão. Então, são essas atitudes que vão fazer que a minha oração, ela se reflita em atos e atitudes que promovem o reino de Deus, ou atos de justiça do reino de Deus, acolhimento. Então, quando eu começo a aprender isso, eu estou enfraquecendo a minha carne, deixando o Espírito fluir dos meus lábios, da minha mente, do meu coração, e deixando isso, por quê? O Senhor, ele teve uma grande preocupação, então ele dá essa advertência para nós estarmos vigilantes nos nossos comportamentos, no nosso viver, no nosso dia a dia. Por quê? Uma orientação nessa tarde, para que nós tenhamos vigilância, para não pôr tudo a perder, não desconstruir tudo que está se construindo. Então não adianta, pode ser um obreiro, pode ser um ministro, pode ser quem for, nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso adversário, ele não brinca, ele sempre está atacando as pessoas. E uma palavra mal interpretada, ela entra como uma flecha no coração da pessoa e fere. E o inimigo usa esses ferimentos, ele usa esses sentimentos para trazer tristeza, angústia, para que a pessoa se relembre, se sinta ofendida. Então, essa é uma das formas que o inimigo da nossa alma também trabalha. E quem está isento de não ter sentimentos? Independente se for uma seta do inimigo ou não.
Então, hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão realmente fragilizadas. E muitas vezes nós temos que ter essa vigilância também para com as pessoas que estão à nossa volta. Então, orando em todo o tempo e também vigiando, né? Porque a oração, ela pode muitos seus efeitos. Ela pode mudar destinos, ela pode mudar resultados, ela pode mudar situações na minha casa, na sua casa, ela pode mudar pensamentos, ela abre portas. Então a oração ela é muito poderosa, que ela vai diante de Deus, e Deus ele atende a oração dos seus servos quando ele vê um coração contrito e quebrantado. Então nós vemos aqui que nós temos que estar sempre vigilantes, vigilância. Vamos lá. Sem a vigilância, a santificação e a consagração da vida a Deus ficam enfraquecidas. Olha que coisa interessante. Então, a vigilância também, ela tem que seguir de santificação. O que quer dizer santificação? Ser separado. Então, eu tenho que saber separar aquilo que aborrece a Deus, que aborrece as pessoas e também que vai trazendo aborrecimento a mim. Então, nós temos que ter, sem vigilância e santificação, a consagração da vida a Deus ficam enfraquecidas. Sem a vigilância, o belo trabalho desenvolvido cai por terra. Olha que interessante. Às vezes, você faz tantas coisas, mas por causa de uma falta de vigilância, cai em descrédito tudo que a gente pode fazer. Vigilância não é falar tudo que vem à boca. A pessoa fala assim, mas eu sou assim mesmo. Tem coisa que você tem que guardar para você. Tem coisa que eu tenho que guardar para mim. Eu aprendi que muitas coisas a gente não deve invalidar. Porque às vezes eu invalido algo de uma pessoa que para ela é importante. Para ela aquela dor é importante, para ela aquele sentimento é importante, para ela aquela situação naquele momento ela não está sabendo lidar. E alguns comportamentos dela, o que eu tenho que fazer? Oração. Orar para que Deus a ajude, dê discernimento, abra os olhos, ou prepare uma situação para que ela veja a realidade. E aí, aquilo que eu entendi que eu poderia ter invalidado com uma palavra, ou machucado essa pessoa, eu deixo Deus trabalhar, e ela vai, alguma situação Deus vai prover, e essa pessoa vai entender esta realidade. Então, por isso que assim, nem vigilância é não falar tudo que vem à boca. Quantas pessoas estão magoadas, quantas pessoas deixaram sentimentos, guardam rancor por causa de foram afetados por aquilo que vem na boca. Falta de vigilância. Vigilância não é fazer tudo que dá vontade. Lembra que eu falei? Eu posso todas as coisas, mas nem todas me são lícitas. Não é adiantar ser exímio no que faz, fazer obras gigantescas, abençoar pessoas, cuidar do rebanho de Deus, ser reconhecido pelo trabalho realizado. Mas se não estar vigilante com azeite, com lamparina, o noivo chegar. Lembra da passagem das virgens prudentes e das virgens loucas? Elas sabiam que o noivo vinha, estavam todas preparadas. Mas quando o noivo veio com o cortejo para buscar a noiva não estava preparada. Ou seja, das 10, 5 tinham azeite e 5 não tinham. Então, o que eu aprendo com isso? Nós temos que estar vigilantes a todo momento para as coisas que estão à nossa volta, para que não sejamos pegos, desapercebidos e despreparados. Então fica essa orientação hoje para mim e para você. Nem tudo que vem à boca eu devo falar, não fazer tudo que me dá vontade, e ter vigilância nos meus atos, nos meus comportamentos. A vigilância é o estado de equilíbrio do cristão. Cuidado, na verdade, é prevenção. Então, talvez essa lição está chegando para você, e você vai ter agora uma nova forma de ver as coisas. Não invalide as pessoas por qualquer coisa. Ouça primeiro. Ore a Deus, peça uma palavra de sabedoria, de conhecimento para poder falar. Às vezes, na hora do nervoso, na hora que nós precipitamos, e podemos fazer algo que vai, de vez de ajudar, vai atrapalhar. Ok? Eu queria falar um pouco da oração modelo de Jesus. Jesus ensinou uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, quando os discípulos chegaram para ele e falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar. E o interessante é que ele dá uma oração, e ele falou assim, para que não pecamos em vãs repetições. Ele falou assim, então Jesus ensina ele dizendo assim, portanto oreis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
A primeira parte que Jesus fala, ele fala assim: santificado seja o vosso Pai nosso que estás no céu. Essa primeira parte fala de adoração. Então a nossa oração, ela começa com adoração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Soberania. Quando eu faço essa oração, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra, eu estou falando: Senhor, o Senhor é soberano. Uma ocasião nós estávamos em uma reunião e uma reunião que foi muito difícil, e a pessoa estava muito doente, já tinha muitos anos fazendo um tratamento, e chegou uma hora, depois de muitos anos, a pessoa muito guerreira mesmo, lutou muito. Só que chegou uma hora que o seu corpo falou e a doença evoluiu e era irreversível. Só que a família não estava aceitando aquela situação. É compreensível mesmo, é compreensível. E era uma família de cristãos. E eu fui convidado para participar dessa reunião. Foi muito choro, muita tristeza. E a mamãe dessa mulher, uma senhora, e ela não se conformava. Aí eu falei para ela assim, eu só falei assim: irmã, nós oramos o Pai Nosso, não oramos? Ela falou sim. Eu falei: então vamos deixar. E a gente sempre fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Nós não falamos? Ela falou: falamos. Vamos deixar Deus fazer a vontade dele? Ela parou, ficou alguns segundos pensativa e falou: vamos deixar o Senhor fazer a vontade dele. Por isso que eu falo da soberania. Aquela mulher já tinha passado muito tempo se tratando, fez o tratamento, fez tudo que estava ao alcance dela, pegava ônibus. Ela foi uma guerreira mesmo, uma guerreira, um exemplo de mãe, trabalhadora. Mas chegou uma hora que o Senhor decidiu levá-la. E muitas vezes nós falamos assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E queremos ser soberanos e esquecemos que Deus está na soberania de todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? Até na hora da partida, irmãos, nós sabemos que Deus é soberano. Na hora da separação. Aí nós fazemos essa oração e não pensamos no que estamos falando, né? Então, Deus é soberano sobre tudo, sobre a minha vida, sobre a sua vida, em todos os aspectos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, daqui uns momentos, daqui uma hora. Porque eu estou vivendo esse presente. Porque o passado eu não vou conseguir mudar. Eu posso melhorar algumas falhas, alguns erros que eu cometi. Evitá-los, perseverando em oração, em vigilância. Mas daqui para frente, eu estou vivendo o agora, porque o amanhã ainda não está. Eu tenho planos para amanhã, mas ele ainda é o futuro. Só que o meu Senhor, o seu Senhor, sabe do nosso futuro. Então, Ele pode prover o livramento, Ele pode prover a bênção, Ele pode prover a vitória, Ele pode nos guardar, Ele pode nos proteger. Então, todas as coisas estão diante de Deus, porque Ele é soberano. Aí, outra parte da oração diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Fala de dependência. Quando eu e você somos dependentes do Senhor, nós falamos: tudo é do meu Senhor. Tudo é do meu Senhor. E aí nós começamos a ver tudo que nós conquistamos. Irmão Marco, mas eu trabalhei e tal. Sim, eu concordo, você trabalhou, você conquistou. E é merecedor, sim, de tudo isso. Mas foi o fôlego de vida, a paz, as promoções, as realizações, as oportunidades. Você começa a observar algumas coisas, a gente observamos que tem a bênção de Deus envolvido nisso. Porque nós somos dependentes dEle. E manifestamos isso. Aí nós voltamos lá para a lição passada, quando nós somos dependentes deles, observamos tudo isso, nós ofertamos, dizimamos para que a expansão do reino de Deus, como forma de gratidão, de reconhecimento. Então parece que uma lição está ligada à outra, né? A lição passada nós falamos sobre ofertas e dízimos. Então nós vemos que a dependência, outra muito interessante, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a de nossos devedores. Perdoar é condicional. Perdoar é condicional. Você decide se quer perdoar. Temos a orientação de perdoar para sermos perdoados. Mas é condicional. Aí que está a questão. Quando eu perdoo, eu sou perdoado. Olha que via de duas mãos que nós enfrentamos. É condicional. Deus deixa isso para... Ele orienta: é bom você perdoar, para você ser perdoado.
Bom é você perdoar para se abrir portas. Bom é perdoar para você não carregar mágoas. Perdoar, irmãos, é a coisa mais linda que tem. É você libertar essa pessoa dos seus sentimentos, das suas emoções, deixar ele livre. E você está livre. O mais principal é você. Então, é condicional. Você tem a liberdade de perdoar ou não. Ou se você não perdoar, você vai carregar este fardo a vida toda. Lembra quando Paulo fala lá, se eu não me engano, em Coríntios, sobre o corpo da morte? O corpo da morte era não, é em Romanos, desculpa, acho que é em Romanos. O corpo da morte, quando ele fala terrível corpo da morte, era uma execução do exército romano, diante de, vamos supor, a pessoa cometia um assassinato, ela era julgada e condenada. E eles pegavam aquele cadáver, amarravam nas costas do executor, ou seja, do assassino, braço com braço, no pescoço, as pernas. Literalmente, aquele cadáver era amarrado nas costas da pessoa. Aquela pessoa, quando as pessoas observavam aquele homem carregando um cadáver em suas costas, sabiam que era o corpo da morte. E isso era uma forma que o governo romano fazia para oprimir e pôr terror mesmo nas pessoas. Era uma punição terrível. 1, 2 dias, 3 dias no máximo, aquele corpo entrava em decomposição, e as bactérias, a decomposição daquele corpo, ela infectava o corpo dessa pessoa, ou seja, que estava carregando nas costas. E alguns dias aquela pessoa também morria de infecções. Uma morte triste, sofrida. Alguns cometiam suicídio por causa dessa situação. Era muito triste. O que eu quero dizer com essa questão de perdão? O perdão, você tira o corpo da morte. Quando você libera perdão, você não carrega mais aquele defunto. Você não carrega mais esses sentimentos. O perdão é libertador. O perdão, ele vai trazer vida, ele vai trazer esperança. Não podemos mais carregar esses sentimentos, não podemos mais carregar esta carga. Ela não é minha, não é sua. Então, que essa palavra, nessa tarde, venha de encontro a você. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. É condicional, perdoe sim. Por mais que você tenha sido maltratado, foi traído ou traída, você não esperava o que aconteceu. Nessa tarde, essa palavra vem de encontro à sua vida. Não é para você mais andar com esse sentimento. Tire esse corpo da morte das suas costas, da sua consciência, do seu coração. Joga ele fora, enterra. E viva uma vida plena, cheia da graça, cheia de paz, com alegria. Não tenha mais esse sentimento em nome de Jesus. Que você se sinta liberto nessa tarde, em nome de Jesus. Não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração, ela nos traz livramento. Jesus ensinou uma oração de adoração, de soberania, de dependência, de ser algo condicional, mas ele fala assim, eu também dou o livramento. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Antes de começar a aula aqui, eu comentava com o Diogo de um livramento. Então Deus, foi uma experiência muito bonita, que Ele me mostrou o livramento e me deu o discernimento. Isso é maravilhoso, por quê? Nós temos que andar vigilantes. Aí termina assim, porque teu é o reino, o poder e agora para sempre. Exaltação. Eu exalto ao Senhor, porque dele é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então esta oração, ela mostra para mim e para você nessa tarde, ela mostra comunhão, simplicidade, intimidade com Deus. Então, declarando que a vontade de Deus deverá prevalecer na minha vida e na sua vida. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que é melhor para nós. Vivendo em paz com os irmãos, perdoando e sendo perdoados na dependência e reconhecimento à soberania de Deus. Quando eu faço essa oração, fortalezas são destruídas. Porque as armas da minha milícia e da sua milícia, ou seja, as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim espirituais, em Cristo Jesus, para destruir as fortalezas do inimigo. Guarde essa palavra nessa tarde, essa palavra vem hoje com uma palavra de força, uma palavra de unção, de destruição de fortalezas, porque nós vamos vigiar, orar, e as fortalezas já estão caindo por terra em nome de Jesus.
E também há a oração em secreto. Havia no templo, lá no Antigo Testamento, que era um quarto, que era reservado para as pessoas fazerem uma oração em secreto. E neste ambiente, algumas pessoas levavam algumas ofertas em forma de agradecimento e gratidão. Essas ofertas que eram depositadas nesse quarto, ou seja, nessa sala de oração, que era a sala do secreto, que Jesus faz menção, entra no teu quarto, fecha a porta, ora com o teu pai em secreto, ele te ouvirá. Jesus tirou um exemplo com esse exemplo do quarto do secreto. Essa oferta que era deixada lá, os sacerdotes pegavam essa oferta e era para ser distribuída para as pessoas pobres, carentes, necessitadas. Então essa oferta não era para a sinagoga, também não era para o sacerdote, mas era sim para ser destinada às necessidades das pessoas. E ali era a oração em secreto que as pessoas faziam. E quando se fala da oração em secreto, a oração em secreto ou em segredo é aquela que só você e Deus ficam sabendo. Nem as outras pessoas e nem o diabo, pois só Deus é onisciente e conhece os nossos pensamentos. Esse negócio, quando eu li, falei, rapaz, e não é verdade? Tem uma oração que é eu e você e Deus. Não tem jeito. Aquela oração que nós ficamos ali, às vezes sem palavras, às vezes com o nosso coração quebrantado, às vezes algumas lágrimas escorrem pelo rosto, sentimentos profundos, mas vem o consolo, vem um conforto, a presença de Deus, que traz paz no meio da tempestade, que traz luz onde há trevas, que traz esperança onde não há esperança. Uma oração que ela vem e quebra todos os paradigmas e nos levantamos de uma forma extraordinária. Então, Jesus orientava para que não caímos no erro dos hipócritas, aqueles que gostavam de chegar em pé nas sinagogas. Ele dá o exemplo daqueles homens que queriam se aparecer. Mas o que eu quero trazer para nós pensarmos nessa tarde, que nós não estamos aqui para impressionar pessoas sobre a nossa espiritualidade, que pode ser mais que as outras pessoas. Nós não estamos aqui para apresentar um culto religioso, de levantar as mãos, mas não é errado levantar as mãos, mas seja algo muito simples, singelo, de coração, não para demonstrar espiritualidade acima das outras pessoas. Mas a nossa vida, a nossa oração, não precisa ser com megafone, com gritos, pois Deus, Ele não é surdo, não é verdade? Então nós vamos ver aqui que a oração precisa ser feita de um coração quebrantado e um espírito humilde, que se esvazia de si mesmo, para ser enchido da vontade de Deus. Uau! Que esvazia-se de si mesmo, para ser enchido da vontade de Deus. É algo de nós pensar, né? A oração precisa ser feita com o coração quebrantado e um espírito humilde, para que se esvazie de si mesmo, para ser enchido da vontade de Deus. Guarde essa palavra com você nessa tarde, que eu estou levando comigo, tá? Então a oração ela tem vários aspectos. A oração ela deve ser específica muitas vezes. Às vezes nós temos que colocar nome em algumas coisas, sabe? Acho que a palavra é essa. A oração deve ser específica. Se você não souber o nome do pecado, não peça perdão de forma geral. Fale a Deus o seu pecado, sem disfarces, sem medo, do que a gente precisa, da necessidade do dia a dia. Tudo seja específico naquilo que você precisa de Deus. Então essa oração, ela pode ser oração. O que ela pode abranger? Pode ser oração para entregar, oração para suplicar, oração para suportar, pedir força, fortaleza, oração para consagrar, oração também para interceder por outras pessoas, oração de confissão, de arrependimento, oração para agradecer,
oração para adorar. Então, vai ter dia que nós vamos ter tudo isso. Oração de entrega, de súplica, pedindo força para suportar. Oração de consagrar, de interceder. Você lembra de Ana? Ana, quando foi lá, estava lá no templo, ela não chorava, mas ela estava tão angustiada naquele dia, que Eli chegou lá, não teve nem discernimento, achou que ela estava bêbada. Ela falou, não, meu senhor, sua serva, ela está amargurada de alma, de espírito. E aí o sacerdote lança uma palavra. Você vê, mesmo ele tendo aquela condição, os filhos dele aprontando toda aquela bagunça no templo, mas ele lançou uma palavra que alcançou lá o reino. E Deus abençoou Ana. Que a tua petição seja atendida pelo Senhor. E a Bíblia aqui diz que Ana teve Samuel, depois teve mais irmãos, mas ela entregou Samuel. A oração dela, sabe por que foi mudada? Quando ela fez a oração assim, ela não falou que mais queria um filho, mas ela falou assim, o filho que eu tiver, eu vou entregar para o Senhor. Quando ela mudou a oração, mudou a chave. Quando nós fazemos a oração, seja feita a tua vontade, não a minha. Assim na terra como no céu, Deus vai mudar a chave de situações na minha vida e na sua vida. Guarde essa palavra. Então nós devemos nos dedicar à oração sem esmorecer. Estamos terminando. Então nós devemos ter muita vigilância a respeito da nossa oração, para que ela não seja impedida. Em Pedro fala que muitas das nossas orações, tanto do marido e da mulher, elas são impedidas por causa de relacionamentos. Então nós temos que ter cuidado até do nosso relacionamento, para nossas orações não serem impedidas pelos nossos comportamentos. Então nós temos que orar sem cessar, sem esmorecer, mas temos a vigilância. Quanto à dúvida no coração, quando há dúvida no coração, nós temos que ter muito cuidado. Muitas vezes nós vamos orar debaixo de iniquidade. E também nós temos que orar confessando os nossos pecados, porque quando não confessamos, muitas pessoas querem orar não confessando seus pecados, pedindo perdão. Muitas pessoas podem ser impedidas suas orações quando alimentam sentimentos de ressentimento e ódio. Lembra que eu falei do perdão, que ele é libertador? A oração ela pode ser impedida quando nós não perdoamos. E nossas orações podem ficar impedidas e de serem recebidas quando todas as orações são ouvidas, mas nem todas serão respondidas. Nem sempre identificamos as causas para não recebermos o que pedimos em oração, porém devemos sempre confiar em Deus em todo o tempo. Deus está no controle de todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. E na conclusão desta lição fala assim: no necessário cultivo da vigilância e da oração, somos dependentes da revelação da vontade de Deus nas Escrituras Sagradas e da ajuda do Espírito Santo. Assim, não corremos o risco de termos como base a mera percepção humana e uma autossuficiência enganadora. Então, todos nós somos dependentes de Deus. E Jesus ensinou a oração modelo para que não venhamos cair em engano. Então, lê lá, portanto, orais assim. E existe um padrão para nossas orações. Então, nessa tarde, guarde no seu coração sobre que nós devemos adorar, crer na soberania, estar debaixo da dependência, crer no livramento e na exaltação que vem da parte de Deus. Eu quero agradecer pela sua companhia, pela sua presença. Pai, eu quero agradecer ao Senhor nessa tarde. Agradecer pela vida desse meu irmão, da minha irmã. Agradecer por esses nossos amigos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube. Deus, o Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar. De longe o Senhor conhece os nossos pensamentos. Nesta tarde, Senhor, eu peço que o Senhor remova toda tristeza, toda angústia. Traga-nos, meu Pai, o sentimento de perdão para sermos perdoados e perdoar. Traga-nos o sentimento de arrependimento, meu Pai, de remorso, para que nós possamos alcançar a sua misericórdia. Pai, nós renunciamos em nome de Jesus o corpo da morte, dos sentimentos, das emoções e das ofensas. Nós repudiamos tudo aquilo que não provém do Senhor. Revista-nos, Senhor, da armadura de Deus para resistir às tentações e os dardos inflamados do inimigo. Que podamos estar vigilantes, sóbrios, meu Pai, aguardando a vinda do Senhor. Mas guarda a tua igreja, guarda esta família, guarda esta vida que está assistindo agora em nome de Jesus.
Que esta palavra, meu Pai, venha de encontro aos nossos lares, às nossas famílias, trazendo, meu Pai, recursos, trazendo livramentos, trazendo soluções. Nós reconhecemos a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer por esta tarde, por esta palavra e por esta aula. Meus queridos, eu quero te convidar a estar vindo nos conhecer. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, na Assembleia de Deus, Jardim Alvorada, Santo André, São Paulo, na Rua Dracena 202. Nós temos 2 cultos aos domingos, um às 9 horas da manhã e um às 18. Venha nos conhecer. Terça-feira, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, eu e ele a sós, momento de adoração, de oração. Você é nosso convidado. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula. Se assim Deus permitir, nós estaremos aqui juntos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém?